Samuel, que pergunta você vai fazer para ele? Como que você vai estudar chás? Papai, Essa é uma pergunta muito boa, hein? Nós papai, vamos precisar fazer para ele. Hum, papai, como que faz doces? Como que faz doces? como que faz doces? Vamos perguntar para o Evanilson, tá bom? O de mango, o de banana, o de limão, o de mirtilo. De mirtilo? Sim, De mirtilo é muito bom. sim. E é muito gostoso. E de limão também. De limão também? Sim, Puxa vida, Samuel. e de morango também. Você quer aprender a fazer doce de morango? Sim, e de limão também. De limão também? E de mirtilo também. De mirtilo? Sim, e de banana. De banana? Sim, eles são tão gostosos. É verdade. Olha ele ali! Nossa, é feito de cozinha. Isso é um chefe de cozinha. Chefiteiro. Confeiteiro, muito bem. Como que faz torta de mirtilos? Qual é a cor do limão? Do limão Sim, é verde. é verde. Qual é a cor do mango? Do morango, vermelho. Vermelho. Qual é a cor da banana? Da banana, eita, é um amarelo quase. Ela. Olá, sejam muito bem-vindos ao Guia de Profissões. E hoje o nosso episódio vai ser delicioso, vai ser doce. Vamos falar sobre confeitaria. E o nosso entrevistado de hoje é o Evanilson Oliveira, do canal Confeitaria Sem Segredo. Já que não é segredo, vocês vão saber tudo a respeito de confeitaria. Então, Evanilson, seja muito bem-vindo ao Guia de Profissões. Obrigado, Rodrigo. E agradeço também a oportunidade que você tem me dado, realmente, de ajudar as pessoas a tornar a vida um pouco mais doce. Evanilson, conta um pouquinho da sua história. Como é que a confeitaria, como é que o doce veio fazer parte da sua vida? Então, Rodrigo, o doce ele se tornou uma parte da minha vida já desde criança. Que eu lembro, em média, mais ou menos aí entre os 10 a 12 anos de idade, que quando eu comecei a querer aprender a fazer bolo, e daí eu pedia para minha mãe. Só que minha mãe, ela era muito ocupada, ela é costureira, então ela falava assim, olha, eu consigo fazer aqui do meu jeito, mas se você quiser aprender a fazer algo diferente, fica à vontade. E daí eu comecei a assistir muito canal de televisão que ensinava a fazer culinária, em geral. E sempre quando eles ensinavam alguma coisa doce, eu ia lá no meu caderninho e anotava. E o meu pai, ele é muito tímido. Então, o que que ele fazia? Quando eu tinha uma receita, eu corria para ele e falava, pai, eu estou com vontade de fazer essa receita aqui. Aí ele falava, e quais os ingredientes que daí eu compro e você faz para a gente. Então, foi a partir disso daí que eu comecei a ter gosto da confeitaria. E, claro, não era aqueles bolos bonitos, mas eu tinha vontade de comer um bolo com uma cobertura de chocolate, então eu tinha aquela massa sempre básica. É tanto que eu lembro até hoje do primeiro bolo que era tão básico que ele não ia leite, chamava bolo de água quente. Então, no lugar do leite, ia água quente. E aí, para me mudar, o que que eu queria? Eu quero um bolo de chocolate. Eu não tinha o chocolate em pó, 32%, 50%, 90%. Eu tinha o achocolatado. Colocava lá, não sabia se ia dar certo, mudou de cor para o marrom, era bolo de chocolate. Aí eu colocava lá uma calda por cima, já tinha o bolo com calda. Agora eu quero um bolo recheado. Eu pegava aquela calda, partia o bolo e recheava. Então eu comecei a ter essas ideias, né? E aí minha mãe também falava, não, se você quiser, pode fazer. Então eram os dois que me incentivavam desde cedo para mim poder aprender essa arte da confeitaria. E
E com quem você mais aprendeu na televisão? Ana Maria Braga, Palmeirinha? Exatamente, a Ana Maria Braga. Eu admiro muito o trabalho dela e na época ela tinha um programa de televisão e eu já sabia certinho a hora que ia começar aquele programa que ela convidava, né, alguns chefes de cozinha, até mesmo alguns confeiteiros renomados, para ensinar a fazer aquele doce. E eu estudava de manhã, né, então geralmente o programa era à tarde, e aí eu ficava com o meu caderninho. Então, eu ficava anotando todas as receitas ali, os detalhes e tudo. Então, é tanto que até hoje eu tenho esse caderno, né? Com a receita Ana Maria Braga, porque algumas receitas davam certo, outras não dava tão certo assim. Mas ela foi, assim, uma das pessoas que eu assistia bastante. Porque, e lá também dava dicas, né? Então, o jeito que ela tinha no programa dela cativava a atenção. Então, foi a partir dela, assim, que eu lembro que tem na minha mente é o programa dela. Que legal, Evanilson. Quem sabe essa entrevista não chega até a Ana Maria Braga, É, ela te chama para o programa, hein? hashtag Ana Maria Braga. Me chama. Evanilson, mas me diga uma coisa, quando foi que a sua culinária ela deixou de ser regional e passou a ter um padrão internacional? Então, Rodrigo, aí foi assim, né? No caso, eu sou natural do Ceará. Então, aí eu vim para São Paulo trabalhar numa gráfica e nessa gráfica ela faz publicações e que também tem muitas pessoas internacionais, pessoas que vêm de vários países. E eu fui trabalhar na cozinha. Mas aí dentro da cozinha existe os setores, né? Então existe o setor da padaria, existe o setor do cozimento e existe o setor que lá no caso, que eu venho da profissão do meu pai, né, que meu pai é açougueiro, então eu fui para o frigorífico. E lá também tinha culinária, porque às vezes a gente acha assim, um frigorífico, né, só boi, abatedouro. Não, lá também a gente fazia os frios. Então, olha só, estava onde eu queria, aprender a cozinhar. Aí lá a gente fazia o presunto, fazia mortadela, salsicha, salame. Então, isso para mim agregou, porque eu gostava de aprender. E olha só o que, é que eu estava aprendendo a fazer. E aí, esses alimentos que a gente fazia lá, ia para a cozinha. E na cozinha tinha os pratos. Então, tinha pratos de todo lugar que a gente imagina. Então, já tinha o cardápio, né? Já estava o cardápio ali pronto. Então, era separado o que as pessoas iriam comer. E nessa gráfica, morava cerca de 1.000 pessoas. Chegou a morar até 1.500 pessoas. Então, era servido refeições diariamente. Café da manhã, almoço e janta. E aí, depois, eu fui trabalhar na cozinha. E aí, na cozinha também, eu aprendi a fazer vários pratos que me ajudam até hoje. E quem morou nessa gráfica ou quem passou por ali nunca mais se esquece, né? O que se come ali fica gravado na memória afetiva, né? Sim. E aí parece que uma dessas memórias, né, despertou em você a vontade de ajudar os seus amigos a se lembrarem de uma receita muito especial. Foi aí que nasceu Confeitaria Sem Segredos. Conta pra gente isso aí. Exatamente. Por que confeitaria sem segredo? De onde saiu esse nome? Porque depois desse período que eu trabalhei na gráfica, eu saí da gráfica. E aí, aquilo que eu já tinha desde a infância, lá aos 10, 12 anos, começou a brotar e também ser um meio de sustento. Então, eu comecei a trabalhar em padarias, comecei a trabalhar em confeitaria, em conveniências, e tá dentro mesmo assim da confeitaria. Então, fazer aqueles doces que você vai lá na padaria ver Carolina, ver o cookies, ver o bolo confeitado, ver o bolo simples. Então, eu aprendi muita coisa
dentro disso daí. Então, aí o que veio a ideia, né? Era um prato que a gente servia lá na gráfica, que era a panqueca americana com molho especial. Então, aonde eu ia passear, o pessoal que me conhecia pedia para mim fazer essa panqueca. E aí eu fazia, né? Porque lá tinha uma receita que era para 1.500 pessoas. Eu reduzia ela lá para 5, 6 pessoas e eu fazia, que era uma forma assim da gente estar junto com a família e eles também poder usufruir um pouquinho do que a gente comia lá. E veio a ideia. Eu falei, em vez de eu mandar o papel ou mandar o arquivo só lá com os ingredientes, por que não gravar um vídeo? Ensinar os detalhes, sem segredo, e aí explicar para a pessoa como é que é feita a panqueca, como que era feito o molho especial, para a pessoa poder fazer na casa dela e poder resgatar essas memórias boas, né? Porque realmente, quando mexe com a barriga, a gente tem boas lembranças, e especialmente essa daí é uma lembrança doce, né? Então, foi assim que eu comecei a pensar. E aí eu postei esse vídeo, né, no YouTube, explicando e dando algumas dicas também de alguns equipamentos, utensílios que a gente pode usar em casa e que a pessoa podia fazer. Se você não tem isso, usa isso. Se você não tem isso, usa isso. O importante desse utensílio. E aí eu fiz essa primeira receita, que foi da panqueca e o molho especial. Muito bem, então os nossos ouvintes aí que querem aprender a fazer essa super panqueca para tocar o coração, a memória afetiva, acesse Confeitaria Sem Segredo. Quando você jogou essa receita, rapidamente teve um boom no seu canal, né? Teve que até eu fiquei surpreso. Porque, assim, eu coloquei, só para você ter uma ideia, eu gravei porque uma amiga nossa pediu a panqueca para mim fazer. Ela até falou assim, Evanilson, eu pago os ingredientes para você fazer a panqueca, porque eu estou querendo muito essa panqueca. Aí eu falei, então agora uni o útil ao agradável, porque eu também estava com muita vontade de comer a panqueca, né? Aí eu falei, pronto, então eu vou fazer. Aí eu coloquei o vídeo na sexta-feira. E quando foi no sábado, o vídeo já tinha quase cerca de 2.000 visualizações e quase 500 inscritos no canal, por um vídeo só da panqueca. Então aí eu resolvi a gravar outros vídeos também, né? Então pegar sugestões, porque, Rodrigo, eu tirei tempo para ler cada comentário, porque naqueles comentários também me ajudava, né, a dar aquele gás. Vai que você está ajudando as pessoas, vai que você está tendo assim aquele momento de resgatar bons momentos de pessoas que talvez você nunca nem viu, mas sabe que tinha vontade de comer aquele determinado prato. E aí poder ajudar ela dessa forma. E aí eu também respondi a cada um, porque eu ficava aí uma meia hora, quase uma hora lá, lendo os comentários, respondendo eles, porque isso me ajudava também, né? Então, é uma coisa que eu acho que, assim, geral, ajudou essa simples receita, né? E não parou por aí, né? Aí daqui a pouco veio o molho texano, que pegou a memória afetiva de muita gente, os cookies. E o que mais que vem por aí no canal? Então, Rodrigo, estou empolgado. E, assim, a minha ideia é honrar o nome do canal, Confeitaria Sem Segredo. Mas, às vezes, também fazer um prato salgado. Mas a minha ideia do canal também é ajudar as pessoas a fazer doces, né? Se aquela pessoa que está assistindo o canal é porque ela gosta de cozinhar, gosta de culinária, igual eu era também no passado. Tem uma menininha conhecida nossa, ela deve ter aí uma faixa de uns 8, 9 anos. Aí o pai dela, que trabalha comigo, é até interessante. Ele falou para mim, Evanilson, minha filha viu o seu vídeo, fez a receita da panqueca, substituiu algumas coisas que ela não tinha em casa, mas ela fez. Aí eu falei, olha só, olha eu me relembrando lá no passado.
E a ideia do canal é realmente isso, ensinar as receitas de uma forma simples, fácil, mas que a pessoa possa fazer em casa e até mesmo pensar em ter uma renda extra. Porque são coisas assim que eu pretendo ensinar que se você, estou precisando de uma rendinha extra, eu acho que eu vou fazer isso daí. Foi o que me ajudou muito a se manter um tempo sobre justamente a confeitaria. Muito bem, Vanilson. Então vamos falar agora, vamos dar dica para quem está desempregado, para quem sofreu por causa da pandemia, perdeu o emprego e pode ver nessa uma excelente opção para poder trabalhar, para se manter. O que que a pessoa precisa ter? Quanto dinheiro a pessoa precisa ter para começar o negócio, para poder começar a fazer o dinheiro girar, para poder sustentar a família? Então, Rodrigo, assim, para fazer não precisa muito investimento. Às vezes a gente acha assim, eu preciso ter uma cozinha equipada, eu preciso ter vários utensílios, eu preciso ter uma boa geladeira, eu preciso ter certo equipamento para daí fazer e vender. Não, eu juntamente com minha esposa, a gente fez ao contrário. Então, eu lembro até hoje que a gente tinha assim, lá, vamos comprar uns ingredientes aqui e vamos fazer o bolinho de pote. Então, não sei se você já viu falar do famoso bolinho de pote. E aí a gente começou a fazer. A gente investiu R$ 50. Então, comprou a matéria-prima, comprou as etiquetinhas para colocar e fazer uma coisa assim, apresentável. Porque a pessoa que vai comprar aquele seu bolinho, vê que você teve, assim, um tempo, dedicou mesmo para fazer um negocinho bem feito. Então, comprar matéria-prima de boa qualidade, isso eu falo para todo mundo. Não adianta eu ir lá no supermercado e, um exemplo só, eu vou comprar o leite condensado. Eu vou no preço. Esse daqui está R$ 3,99. Esse daqui está 5. Eu vou levar o de R$ 3,99. Só que você chega em casa, você vai ler, não é leite condensado. É composto lácteo sabor leite condensado. Aí você vai tentar fazer sua receita, não vai dar certo. Então, aquilo que se tornou o barato vai sair caro, porque você vai apresentar para a pessoa vai comer, mas não vai assim, obrigado. Ela não vai querer voltar e comprar de novo. Então, que nem no caso, eu comprei 2 latas de leite condensado, fiz os meus bolos. Assim, é fazer pensando que você, lá na gráfica onde eu trabalhava, ensinava muito isso, que a gente tem que fazer as coisas que como se fosse para a gente comer. Então, a pessoa que eu fazia aquele bolinho de pote, é como se eu estivesse comendo ali junto com ela. Então, dedicar isso daí em cima do trabalho que a gente faz. E foi isso, eu gastei R$ 50. E aí fiz os bolinhos. Aí eu sou muito tímido também. E aí nessa parte entra a minha esposa. Aí ela que vendia. Aí a gente ficava contente, porque assim, a primeira vez eu fiz aí uns 12 bolinhos. E ela vendeu 10. Sobrou 2. Aí eu comi os 2, eu e ela. Mas daí aí depois começou a vender, porque ó o detalhe de você usar bons produtos. Porque aquela pessoa que comprou o seu bolinho de pote, ela indicava para outra pessoa. Então, o que que ela fazia? Ela sempre falava assim, a minha esposa, né? Evanilson, faz uns 5 a mais. Tipo, eu tinha encomenda de 20, faz 25, faz 30. E aí o que que acontecia? Aquela pessoa que estava do lado, ela olhava assim para outra e falava, olha, eu mesmo presenciei muito, né? Compra porque é bom. Você não vai se arrepender. E a pessoa comprava. Aí depois, quando ela ia de novo, tinha 3, 4 pessoas ali para comprar. Então, começou a ajudar realmente, né, nas despesas. E aí começou a vir os outros bolos, né, que eu fazia também. Então, você vê, um investimento pouco, que depois você pode ir aumentando. E equipamento?
O que a pessoa precisa ter em casa como equipamento para dar início a esse trabalho? Rodrigo, normalmente a pessoa ela tem em casa uma batedeira. Mesmo que não seja aquela batedeira planetária, uma simples batedeira, que é o que eu comecei também. Eu tinha uma batedeirazinha daquela de mão lá, com os 2 batedorzinhos. Uma batedeira porque a confeitaria ela precisa disso, de uma batedeira. E os utensílios que a gente tem em casa, uma forma quadrada, uma forma redonda. Um lugar que eu gosto muito, que até no vídeo lá das panquecas eu gastei uns minutinhos falando, naquelas lojas de conveniências, de R$ 1,99, R$ 2,99, R$ 3,99. Vai lá, compra umas formas, umas espátulas, algumas bacias. Pronto, fez ali os seus utensílios. O que eu gosto muito de martelar, e que eu falei também no vídeo, foi assim, o uso de uma balança. Porque talvez, só para ilustrar, você vai lá e fazer uma receita. E naquela receita você pegou lá uma xícara. O meu amigo, a sua amiga ensinou a receita de uma xícara. E aí você vai e faz tudo na xícara, mas não é da xícara dela. Você está usando a sua xícara. Então aí já não deu certo a receita. O que você gastou na sua receita que não deu certo, dava para comprar uma balança. Por que eu estou falando isso? É um princípio básico da confeitaria, o uso da balança. Então, é uma dica que eu sempre falo para quando eu vou ensinar as pessoas, uma balança. Porque a xícara, ela pode cair e quebrar. E aí? E agora? Cadê a outra xícara que era na mesma medida? Quebrou. E a balança é um peso universal. Então, hoje existe aquelas balancinhas pequenininhas de 20, 25 reais para comprar. É tanto que muitas receitas ela vai por peso. Então, 125 gramas, 150 gramas, porque não tem como você errar. E aí é que tá. Seu negócio começou a ter engrenagem, né? Poxa, eu encontrei aquela receita ali, todo mundo está gostando. Olha lá, anota o peso que você usou para fazer o seu bolo ou o que você for fazer. Aumentou tanto que agora eu vou ter que dobrar minha produção. 120, 240. Dobrou a produção. A xícara foi deixada de lado. Então, aí entra uma das dicas que eu sempre gosto de dar, o uso da balança. Então, uma batedeira, uma balança. Então, sempre vai ser bem-vindos. Fora os outros utensílios, né? A forma. Rodrigo, eu digo que sim, dá para se manter. Desde que leve aquele princípio, né? Use a matéria-prima boa e, digamos, você é casado. Então, no meu caso, né? Eu sou o que cozinha, por assim dizer, em casa. Só que a gente saber dosar bem o que a gente tem, isso eu estou falando do casal, mas aí depois eu dou também a sugestão para o solteiro. Mas já no caso, no meu, eu gosto de cozinhar. Então, eu que vou ter as ideias, eu que vou elaborar ali as minhas receitas. E já a minha esposa, para vender. Então, eu, por assim dizer, não sou aquele belo vendedor. Já ela é. Então, eu uno o útil ao agradável. Então, se você faz as coisas e sua esposa, ela já tem os amigos e já é mais assim, né, desinibida, então pode um fazer e o outro vender. Então, olha só, já arrumou 2 empregos. Então, dá para se manter, porque assim, a matéria-prima em si, ela hoje, infelizmente, ela está cara, mas ela não deixa assim de você ter um lucro em cima daquilo ali e agregar valor. Porque se você vê que está começando a sair, então é a hora de você começar a fazer mais. Então, ter outras ideias, né? Isso eu também gosto muito de frisar, né? Ter ideias. Aonde você está morando? O que as pessoas fazem bastante? Ela faz trufa. Mas que trufa ela faz? Com qual chocolate ela faz? Então, a pessoa que vai comer a sua trufa, não, vem uma menina aqui, ou vem um rapaz,
segunda, quarta e sexta. Você tira aí 3 dias para fazer os seus produtos e sair para vender. Então, as pessoas, ela vai esperar aquele dia. Por mais que passe outros, ela vai esperar o seu produto, porque o seu produto é bom. Então, eles não vão ter dúvida. Então, dá para se manter, sim. Fantástico. Você falou algo muito interessante, que é agregar valor. E eu queria mostrar aqui uma imagem para o nosso público de como você agregou valor ao seu produto e como isso é importante, né, fazer. Então, vamos mostrar a imagem aqui. Explica para a gente como você agregou valor nesse produto. Então, isso daí é aquele famoso rocambole. Então, a gente vai numa padaria, vê lá o rocambole, uma espiral ou de massa de baunilha, aquela massa branca, ou de chocolate, recheado com doce de leite, recheado com goiabada. Isso é o tradicional. Agora, você imagina você levar isso para uma pessoa, que talvez tenha uma criança, ou até que goste dos Minions. Então, o que eu agreguei aí nessa massa? Um pouco de criatividade e um pouco de corante. Corante que você compra aí por R$1,20, R$1,50. Aquela massa branca que é do rocambole, ela já se tornou amarela. Então, você já tem a cor dos Minions. E isso que eu usei aí de colorido é a pasta americana. E ela não é cara. Então, se você for lá e pegar o azul, o branco e o preto, você consegue fazer esses detalhezinhos, né? Então, olha só, ele está cortado em fatias, que você já pode colocar dentro de umas embalagens plásticas, coloca ali, bola um logotipozinho seu, com seu número de WhatsApp e sair para vender. Então, isso daí é muito rápido. Foi isso que eu fiz. Então, é agregar, né, um simples rocambole, você tem os Minions. Muito bem, parabéns. Ficou excelente. Agora eu vou mostrar mais uma imagem e eu queria que você comentasse. Me fala sobre essa obra de arte. Ah, Relâmpago McQueen. Então, faz isso daí. Lembra de que eu falei que do bolo de pote a gente pode fazer outras coisas. Aí vai a criatividade. Então, deixa a criatividade voar. Porque nesse caso aí, a pessoa ela queria um bolo para dar para o filho dela, que ele gostava muito do Relâmpago McQueen. E eu sempre gostava de conversar com as pessoas para mim ter assim um fundo, para mim saber o que eu ia fazer. E eu sempre tinha assim na minha mente, sempre vou querer fazer mais, para realmente mexer com a pessoa, né? Então, a ideia dela era um bolo com papel de arroz. Existe nas casas que vende material para doce, um papel que é comestível, né, que a gente fala papel de arroz. Então, na ideia dela, ela queria um bolo com papel de arroz do Relâmpago McQueen. Aí eu falei assim, posso fazer mais. Eu vou fazer o Relâmpago McQueen. Então, quando ela abriu a caixa, ela falou, ai, não acredito. Aí ela até depois mandou o WhatsApp já para minha esposa, falou que eles tiveram até dó de partir o bolo. Por quê? Porque ele é todo bolo. Ele não tem nada de plástico, eu já sabia que era para criança. Então, eu usei também aquela... Eu gosto de desenhar, de detalhes. Então, eu peguei uma foto na internet do Relâmpago McQueen, coloquei na minha frente e comecei a mexer no bolo, esculpir o bolo, olhando para a foto. E aí, saiu esse bolo aí, ó. Quero que você me conte agora de como é possível, com um bolo, mexer muito com a emoção. E você vai me contar isso, explicando para os espectadores do canal essa imagem. Vamos viajar de cometa.
Ah, esse daí, Rodrigo, eu acho que eu posso dizer que é um dos bolos que eu mais me emociono. Não que os outros tenham a história, que tem realmente. Cada bolo que eu fiz tinha uma história. Mas esse daí tem uma história assim que mexe tanto comigo como com a minha esposa, porque já começa a história lá no supermercado. Então eu comprava os produtos, né, no supermercado, até então não tinha assim. Eu ia lá no supermercado, comprava, e aí uma mulher, minha esposa sempre andava com um cartãozinho que a gente tinha, que eu ganhei também de uma pessoa, ela fez o logotipozinho para mim, ela me deu de presente, e aí eu imprimi, mandei numa gráfica imprimir, e aí minha esposa sempre andava, e aonde ela ia, olha só o marketing, entregando o cartão. Entregou para uma mulher. E aí ela ligou para mim, perguntando se não dava para mim fazer um bolo. Aí eu falei, sim. Ela falou, mas é para amanhã, porque eu já fui em várias confeitarias e não consegui para fazer. Aí eu falei, eu olhei para minha esposa e falei, Paula, mas não dá para mim fazer esse bolo. E era não esse bolo aí, mas era um outro bolo. Um bolo, entre aspas, simples. Aí eu falei, mas sabe o seguinte? Eu quero divulgar o meu trabalho. Eu vou fazer. Eu passei a noite fazendo o bolo para ela e entreguei. Ela gostou do bolo. Então, aí depois é que ela veio com esse bolo aí para mim fazer. Por que a história dele me emociona um pouco, né? Porque ela veio com uma foto. O pai dela trabalhou, acho que 22 anos como motorista da Cometa. E sempre no passado o motorista ganhava a chave do ônibus, é como se aquele ônibus fosse dele. Era para cuidar daquele ônibus enquanto ele trabalhasse na empresa. E foi o que ele fez. É tanto que tem um detalhe que depois ela contando a história, se você vê o número da placa 7261, era o mesmo número do ônibus. Então, o ônibus 7261, por exemplo, era do Rodrigo. Então, que fosse que acontecesse com esse ônibus, não era do Cometa, era do Rodrigo. E por que mexeu muito com a emoção? Eu peguei a foto, ela me mandou uma foto do pai dela mesmo, né, do Cometa. Aí eu falei, posso fazer mais. Eu vou replicar a foto. E aí eu fiz esse bolo, entreguei para ela. Quando ela recebeu, eu coloquei numa caixa, né? Aí ela veio aqui pegar, quando ela tirou a tampa, ela pediu para sentar. Aí no que ela sentou, ela ficou parada e olhando para o bolo. Falei, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. E ela não falava, e eu nervoso. Aí eu perguntei, falei, viu, mas não era assim o bolo que você queria? Ela falou, pelo contrário, eu não sei se eu vou conseguir dar para o meu pai. E aí começou a chorar. Aí eu falei, eita, essa história eu acho que ainda vai render alguma coisa. E aí ela levou. No outro dia, minha esposa e eu, a gente ficava ansioso para saber se a pessoa gostou, o que deu. Aí ela comentou para minha esposa que a mãe dela tinha ido parar no hospital. Aí você me pergunta, mas será que deu alguma reação do bolo? Eu também fiquei com medo. Aí ela disse, não, pelo contrário, mexeu com a emoção dela. Porque ela lembrou da história do passado, de quando eles casaram. Ele assim, manteve a família com o ônibus, então, sendo motorista do ônibus. Então, mexeu muito com a emoção deles. E aí a pressão dela subiu um pouco. Aí ela foi no hospital para medir a pressão, para ver se estava bem. Aí eu falei, então mexeu um pouquinho. Ela falou, mexeu um pouquinho? Não, mexeu muito com a emoção. E aí depois comigo, né? Aí esse bolo foi demais. É uma história e tanto. A história é muito emocionante. Interessante, né? Como a culinária ela pode mexer com o coração, né, Evanilson? E não precisa parar ali no regionalismo, ficar só em volta de casa, né? Existem algumas ferramentas que a pessoa pode acionar. Por exemplo, o Sebrae. Como é que o Sebrae ele pode ajudar alguém que está entrando no ramo agora? Então, Rodrigo, eu também gosto muito assim de procurar ajuda. Então,
foi vendo todos esses detalhes, que eu vi que o meu simples bolo de pote começou a fazer bolo esculpido, começou a mexer com tudo isso. Aí eu sempre via na televisão. Então eu sempre ficava assim, poxa vida, mas eu vou tentar isso daí. E aí eu fui no Sebrae. E aí chegando no Sebrae, eu perguntei para eles, né, olha, eu não tenho dinheiro para investir, não tenho empresa, não tenho nada. O que vocês podem me ajudar? Aí ela falou, Evanilson, senta aqui então. Vai começar assim. O Sebrae ele disponibiliza muitos cursos gratuitos de fluxo de caixa, de marketing e vários outros cursos profissionais mesmo, gratuitos. Então, ela só falava assim, se você está querendo mesmo, agarra. Não seja só assim, eu vou uma vez e pronto. Não, porque o Sebrae ele ajudava mesmo. E eu fiz isso. Então, eu fiz o primeiro curso do Sebrae, gostei, e aí comecei a fazer vários cursos. Aí é que entra, né? O Sebrae, ele profissionaliza as pessoas. É tanto que quando tem feiras internacionais em São Paulo, que tem a FISPAM, a FISPAL e outras feiras nesse ramo, o que o Sebrae fazia? Mandava um e-mail para mim. Falava, Evanilson, vai ter uma feira, tal data. Então, eles já mandavam bem lá na frente, assim, com bastante antecedência, para mim poder me programar. Aí eu falei, poxa, mas eu vou sair daqui, na época não tinha carro, como é que eu vou fazer? Aí o Sebrae, ele aluga, né? Ele alugava um carro e você pagava um valor fictício. Tipo assim, eu lembro que eu paguei R$10 uma passagem ida e volta para São Paulo. Eu estou a 150 quilômetros de São Paulo, então, por R$10. Então, ele queria que você fosse lá. Por quê? Porque lá eles incentivam você a procurar novidades, levar uma certa novidade para onde você mora. Então, abrir um leque na mente da pessoa. Então, por isso que eu gosto muito do Sebrae. E me rendeu várias outras alegrias também, o Sebrae. E conta. Então, através desses cursos, um curso era justamente marketing. Então, para apresentar o seu produto para o instrutor, no caso, comprar o seu produto. Então, aí eu mostrei para ele o meu trabalho. E aí, o instrutor falou, olha, que trabalho diferente, que eram esses bolos que eu fazia. E aí tá, beleza. Só que o Sebrae, ele tem o seu e-mail, tem seu telefone. Um certo dia, eu recebi uma ligação, desconhecida, atendi. Aí falou que era de uma empresa, quer dizer, que era de uma emissora de televisão e que eles, né, puxaram no Sebrae de um trabalho que o Sebrae estava desenvolvendo, do empreendedorismo, microempreendedor, e que eu fui indicado para uma entrevista. E aí, na hora, eu não acreditei, porque eu falei assim, mas como assim? Aí depois eles ligaram de novo, pedindo para mim mandar foto, aí eu mandei as fotos, ele falou, não, é você mesmo que a gente quer entrevistar. E aí eles marcaram um dia e vieram para poder fazer essa entrevista, contando um pouco dessa história que eu estou contando aqui para vocês. Eles fizeram uma reportagem. Vamos ver um trechinho dessa reportagem? Termina amanhã a Semana Global do Empreendedorismo. O movimento é realizado em mais de 150 países e busca fortalecer a cultura empreendedora como forma de desenvolvimento econômico e social. E quando se fala em abrir um negócio, o ramo de alimentação é um dos que não param de crescer. Os repórteres Bruno Casteleto e Vander Marques Júnior mostram por quê. O que era uma simples brincadeira para o Evanilson, há 2 meses virou coisa séria. Desde muito novo, ele sempre gostou de fazer doce, mas agora é o trabalho dele. E veio depois de uma demissão no antigo serviço. Que coisa, né? Em meio à crise, entrar de cabeça num negócio pode parecer arriscado, mas hoje as vendas vão muito bem. Começou a vir pedidos, teve vezes que eu tinha 2, 3 bolos para entregar no dia, então está sendo muito bom, além do que eu esperava. Para as pessoas como ele, essa é uma semana especial, é a Semana Global do Empreendedorismo. E ele seguiu um caminho que, acredite, está em alta e existe a previsão de crescimento sim, é o setor de alimentação.
Afinal, vamos combinar? Comer é bom demais e não tem como deixar de fazer isso. O Evanilson manda muito bem em bolo temático. Olha só esse aí, por exemplo, que beleza! E tem outros doces também, cupcake, tortinha. Ele decidiu abrir o leque de opções e meter a cara no mercado. E muitos me perguntam, você tem um ponto físico? Eu falo, não, por enquanto eu só estou fazendo por encomenda, porque é aí da encomenda que eu pretendo talvez mais na frente abrir até mesmo um ponto, né, que eu possa apresentar mais do meu trabalho. Tem também os bolinhos do pote. A esposa, Ana Paula, coloca tudo numa caixa e vai para o centro de Tatuí vender. E do jeito que vai cheia de doce, a caixa quase sempre volta vazia. Em média eu vou de 30 a 40. Geralmente eu volto com quase nada. Raramente a gente volta com 5, mais ou menos, mas é muito difícil. É bem satisfatório de você começar a vender, no começo dá medo. Mas depois você vê que todas as pessoas estão gostando do seu produto, estão elogiando, recomendando para outras pessoas, é bem legal. Parabéns, Evanilson, muito bom. Agora, os inscritos do nosso canal, os nossos espectadores, eles querem saber como é que faz, aonde eles podem aprender, Evanilson. Então, Rodrigo, o meu canal eu já coloquei para ficar de uma forma fácil. Então, vamos adoçar a vida? Confeitaria, sem segredo. E aí eu coloquei o meu nome, porque se você for lá no YouTube procurar, né, Confeitaria Sem Segredo, by Evanilson Oliveira, aí você já vai ver alguns vídeos. Eu pretendo lançar mais outros vídeos, ensinar as pessoas a fazer realmente, né, esses doces e desvendar um pouquinho desse segredo que existe dentro da padaria, da confeitaria. E ajudar as pessoas também a ter uma rendinha extra, né? O meu objetivo é esse, ajudar as pessoas tanto a relembrar, né, esses momentos felizes, mas também que se ela vê dentro da pandemia, né, às vezes a pessoa está ali, perdeu o emprego, e agora, o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu também, quando eu saí, e agora? O que eu vou fazer? Ter pelo menos uma ideia, né? Esse é o meu objetivo. Excelente seu trabalho. Muito bem, você que está assistindo a esse vídeo, com certeza você gostou muito dessa entrevista, né? Fantástico, muito gostoso ouvir o Evanilson. E você conhece alguém que está precisando de uma forcinha, de um novo trabalho. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilha no grupo da família. Deixa todo mundo conhecer esse trabalho maravilhoso que o Evanilson está fazendo. E não deixe de se inscrever no canal Confeitaria Sem Segredo. Comece a seguir e você vai gostar muito, vai descobrir os segredos da confeitaria que o Evanilson está desvendando para a gente. Evanilson, foi maravilhoso ouvir você falar. Muito obrigado pela sua entrevista. Seja sempre muito bem-vindo ao Guia de Profissões. Rodrigo, eu que agradeço mesmo a oportunidade que você me deu para contar aí um pouquinho da minha história, pessoas saberem como foi que eu comecei na confeitaria, e foi através do seu canal que você me deu essa oportunidade. Então eu sou muito grato também ao seu canal, a você especialmente também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Evanilson. Muito obrigado. E a você, nosso querido espectador do Guia de Profissões, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Que seja doce.